Olá, bem-vindos. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o nosso curso de História da Teologia Cristã, que está baseada neste livrinho de Roger Olson. Muito bacana o livro. Esse vídeo aqui é um vídeo de suporte, não é o vídeo da aula, é um vídeo complementar apenas. Por isso que eles são curtinhos. Se você for ver os outros vídeos, vai ver que eles são de 20 minutos mais ou menos, e é isso que nós pretendemos demorar com este também. Tá? As nossas aulas vão às quintas-feiras, das 8 da noite até as 9h30. Então junte-se a nós para falarmos da história da teologia cristã. Lembre-se, não é história da igreja cristã, é história da teologia cristã. Parece a mesma coisa, mas não é. O foco um pouquinho diferente. Muito bom. Quem que nós temos para o nosso carro-chefe de hoje? Do que nós vamos estar falando? Bom, vamos falar dos pais apologistas. E estes pais apologistas, vamos simplificar ele apenas a três: Justino Mártir, Atenágoras de Atenas e Teófilo de Antioquia. Quem que são essas pessoas e por que elas são importantes para nós? Bom, ainda estamos na segunda parte do segundo século, tá bom? Então, nos anos finais do segundo século. E nós vimos, então, já vimos alguns problemas com o gnosticismo, né? Vimos alguns problemas, algumas respostas, melhor dito, que alguns pais apostólicos deram, e agora nós estamos vendo algumas outras situações que vêm os pais apologistas ou apologetas, né? A falar, a dar respostas a esses assuntos. Muito bom. Então, estes pais apologistas formam parte de um grupo maior que se chama pais apostólicos. Bom, isso que tem que lembrar, tem que ficar fixadinho aí quando a gente fala quais são os pais da igreja, né? Os pais, então a gente pode fazer menção a esses daqui, são dois grupos nesse momento. Muito bom. Esses defenderam a integridade do cristianismo contra alguns maus entendidos e perseguições. Tá? Não é uma coisa imaginária, são coisas concretas, são coisas que têm acento histórico, essas perseguições, e esses também, esses mal-entendidos também estão bem registrados, principalmente quando nós vemos pessoas da época criticando o cristianismo. Então, né, não é uma coisa inventada. Né? E eu estou mencionando isso porque eu já vi alguns dizendo que não é tão assim, né? Mas é. Muito bom. Então eles são importantes porque eles defendem a integridade, lembre-se dessa palavra, né, do cristianismo perante esses duas ameaças. Essas cartas às vezes eram dirigidas a imperadores, né, autoridades romanas, ao Senado, ou também eram dirigidas a críticos da fé cristã. Nós vamos ver isso a seguir. Os nossos três heróis do momento são Justino Mártir, Atenágoras de Atenas e Teófilo de Antioquia. Muito bom. É justo dar a Justino Mártir um lugar maior, um lugar de destaque. Os autores concordam em dizer, não apenas Roger Olson concorda, diz, mas os outros concordam em dizer, que ele é o mais importante do segundo século, né? Apologista mais importante. Ele foi martirizado em 162 e as suas cartas foram escritas para o Senado, para o imperador. Não sabemos se o imperador leu, isso nós não temos como ter certeza, mas que alguns oficiais romanos leram, isso sim, leram. E que talvez tenha sido isso, essa forma de argumentação e como que isso causava um retorno no povo, né, que ao nosso ver um bom retorno, né, talvez isso tenha precipitado a sua morte. É o que alguns dizem. Muito bom, então nós vamos falar rapidinho das três obras de Justino Mártir. A Apologia primeira, ela está dirigida ao imperador e basicamente o argumento de Justino Mártir é o seguinte, diz, olha, se essas coisas lhe parecem razoáveis e justas, então você vai ter que lhe prestar honra. Se a fé cristã que eu lhe estou expondo, na forma que eu estou lhe expondo, lhe parecer honrado, justo, então você vai ter que honrar. Porque o que havia? Eles estavam, mesmo se dizendo intelectualizados,
né, e de fato eram, eles perseguiam e matavam cristãos. Então o argumento dele diz, olha, eu vou expor o cristianismo, lhe parece honrado, lhe parece justo, verdadeiro, então honre isso. Né? E se lhe parece uma loucura, aí é outro argumento. Né? Se lhe parece uma loucura, então pare de decretar as mortes. É simples. Né? Então essa é a linha de argumentação de Justino Mártir, é uma defesa justamente à fé cristã, mas de uma forma muito materializada nos cristãos. Pare de perseguir os cristãos. Aí nós temos o segundo livro de apologia dele, que é destinado ao Senado romano, certo? Ele acaba comparando de forma favorável Sócrates com Cristo. Tá? Então, ele diz, olha, se parecem, porque, lembre-se, eles se diziam doutos, e a filosofia grega estava por cima da carne seca, no sentido de que não estava se atentando a essas religiões, né, populares, as crenças, né, tudo aquilo que a gente tem, às vezes, com mitologia e tal. A filosofia da época, o Sócrates e outros, né, vão falar, olha, não faz sentido. Não fecha muito bem essa conta. Se há um Deus, tem que ser muito superior, muito diferente. Lá tem alguns atributos, algumas características que tanto Aristóteles quanto Sócrates vão dizer. Então, ele diz, olha, não faz muito sentido. Né? Então, essa camada mais intelectualizada era, vamos dizer, a favor das ideias de Sócrates. Já estava morto faz tempo, né? 600 anos atrás. Então, o que Justino Mártir faz é comparar positivamente Sócrates com Cristo. Diz, ó, se parece bastante. Então, vocês estão perseguindo os cristãos, somente pode ser por uma das duas causas. Ou é fruto de desconhecimento, ou a palavra correta, ignorância, né? Ou puro preconceito. E ele vai afirmar nessa carta, ele afirma que apenas por amor aos cristãos é que Deus não varreu o mundo inteiro. Essa é a visão de Justino. Então, essa é a apologia 1, apologia 2. E aí tem diálogo com o judeu Trifão. Então, ali ele conta um pouco a história dele, de como que ele, o caminho dele na filosofia, né? Como que ele descobre a filosofia, como que ele avança, como ele vai se fazer seguidor de Sócrates, o platonismo, tudo aquilo lá, e como que ele o abandona para seguir Cristo. Né? E ele mantém sua toga, e ele fala a respeito da fé cristã, e o faz com o mesmo ferramental que ele tinha. Isso aqui é importante. E o que é mais importante em Trifão, do ponto de vista da história da teologia, porque lembre-se, história da teologia, tá? É justamente a compatibilização do monoteísmo com a encarnação. A encarnação é loucura, tanto para o mundo grego quanto para o mundo judeu, para o mundo hebreu. Tá? Esses dois, né, têm esse problema. Mesmo o mundo grego, né, se ficarmos somente com a parcela monoteísta, ele é uma loucura completamente, mesmo que nós não avancemos para o gnosticismo e tudo mais, mas para eles é uma loucura, não pode, porque Deus é imutável. Tá? Se vamos para o lado do gnosticismo, Deus nunca poderia, sendo bom, ter contato com a matéria, que é ruim. Então, por esse lado está fechado o caminho. E pelo outro lado dos judeus, também fica muito complicado. Então, justamente a contribuição de diálogo com o judeu Trifão é essa questão de compatibilizar as duas linhas. Atena agora de Atenas. Então, este senhor escreve, quando o imperador Marco Aurélio vai visitar Atenas, então ele escreve uma carta aberta. É isso que ele faz. E nessa carta, ele argumenta a favor, que nem Justino Mártir faz, da vida dos cristãos. Ingenuamente ou não, ele, Atenágoras, pensa, acredita que Marco Aurélio pararia de perseguir os cristãos se ele conseguisse provar que tanto os cristãos quanto Marco Aurélio, que novamente, platônico, socrático, sei lá mais, monoteísta, né,
que eles acreditavam num Deus semelhante, pelo menos. Olha, não está tão diferente, Marco Aurélio, para de perseguir a gente porque nós não somos tão diferentes assim. Então, essa é a ideia de Atenágoras. E Atenágoras faz uma definição muito bonita de Deus, uma descrição muito linda de Deus. Ele acerta ao dizer que ele é não criado, eterno, invisível, é lindo. Né? Nossa, que cara, joia. Aí depois ele vai dizer que ele é impassível. Né? E isso é complicadíssimo. Como assim que Deus não tem sentimentos, que não há nenhum tipo de emoção nele? Né? E que ele é incompreensível. Apenas a mensagem cristã seria a que tornaria Deus compreensível, e isso apenas pela razão. Então, esse é Atenágoras. Então, igual que nos outros pais, né, nos apostólicos, nós vimos nos apologéticos, nós temos essa situação, né, que vamos repetindo, tanto Justino quanto Atenágoras. E, finalmente, temos Teófilo de Antioquia. Ele escreve 3 livros autólico. Deixa eu mudar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Muito bom. Ele escreve 3 livros autólico, que são uma resposta a comentários depreciativos que este amigo pagão, o autólico, tinha feito a respeito do cristianismo para o próprio Teófilo. Então, eu acho bonito essa questão de manter a amizade e escrever 3 livros. 3 livros, estou aí a minha resposta. Acho muito lindo, acho que nos falta esse tipo de coisa. E alguém diz assim, o tratado inteiro bem apropriado para levar um pagão inteligente à aceitação cordial do cristianismo. Esse é um autor moderno que escreve sobre a obra. Né? Isso eu acho muito, muito valor. Todavia, Teófilo pouco vai dizer de Jesus Cristo quanto figura histórica. E não poderia ser diferente, porque o embate dele era no meio grego e ele precisava, fez a mesma coisa que outros, se apoderar da ideia do logos, né, e como que isso se encaixa com a visão que existe no Novo Testamento, né, de um logos pré-existente, por aí vai a coisa. Então essa é a contribuição de Teófilo aí, né? Mas é importante, uma contribuição importante, porque lembre-se o que falamos no início, ajuda a manter a integridade da fé cristã. Muito bom. Qual que é o legado que eles deixam? Bom, o legado dos apologistas, igual que o dos pais apostólicos, ele é ambíguo. Tá? Não é uma coisa que se possa dizer, nossa, que bacana, isso daqui tá joia, né? 100%. Né? Eles levaram a mensagem cristã a público e defenderam-na com vigor e rigor dos mal-entendidos e das falsas acusações, diz Olsen. Tá? Contribuíram muito por meio de uma reflexão inicial sobre as crenças mais importantes a respeito de Deus e de Jesus Cristo. Então, quanto a isso, bacana. Por outro lado, o uso exagerado da filosofia grega deu lugar à chamada helenização do cristianismo. Isso é uma frase, uma palavra, um termo usado atualmente, né? A helenização do cristianismo. Atualmente, que eu digo, são os últimos 50, 60 anos de teologia. Tá? Então, essa helenização do cristianismo acaba complicando a parada para o pessoal que vinha depois. Tá? Ele cria dificuldades posteriores para os cristãos logo a seguir para entenderem e explicarem a encarnação. Porque veja bem, uma coisa é você estar explicando, você aceita algumas coisas da encarnação, tudo bem, tudo bacana, e você, por causa da explicação do momento, você lança mão de alguns argumentos auxiliares. Quando você morre, fica somente seu livro, os argumentos auxiliares, para quem lê de longe, têm o mesmo valor que os outros. Ele não consegue distinguir o argumento auxiliar e temporário do argumento permanente. E então isso realmente complica. Era uma ferramenta para ser usada, tá? Mas era o que eles acreditavam de fato. Então essa mistura de coisas acaba dando nessa dificuldade. E até hoje nós temos esse problema com essa helenização do cristianismo. Até hoje nós temos algumas crenças nas nossas formas teológicas que
não estão pautadas pelo Novo Testamento, né? Enfim, ponto. Texto bíblico que me chama a atenção, que me faz lembrar todos estes assuntos apologistas: exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso tem um recortezinho meu ali, esse eu aqui que eu acrescentei fica à toa, desculpem. Isso está em Filipenses 1, 27 ao 28, é Paulo falando então a uma das igrejas mais relevantes e importantes do tempo do Novo Testamento, e gostaria de compartilhar com vocês. Pensamento de Olson: não fossemos apologistas, o cristianismo se veria reduzido a uma religião esotérica de mistério folclórica, sem qualquer influência maior. Esse é um ponto importante. Então, antes de jogar o bebê com a água do banho, a banheira e tudo junto pela janela, olha, vamos com carinho, vamos com cuidado, que esse povo estava na defesa da fé, tá bom? Muito bom, gente. Espero que tenha sido útil. Eu conto com vocês no próximo encontro. E se você não faz parte do nosso curso, procure fazer a sua inscrição, né? Se não para semestre, para o seguinte, você que sabe, mas eu acho que ainda dá para acompanhar. Estamos na 4ª aula, então ainda dá para entrar e acompanhar a gente. Obrigado.